Olá, queridos e queridas, tudo bem? Aqui é Cláudia Peters, mais uma vez com o Evangelho Simples. Hoje nós vamos estar meditando um pouquinho sobre o livro de José, que está no capítulo 37, versículo 5, que fala dos sonhos de José, né? O sonho que José ele ia ser maior que os irmãos, que os irmãos iam servi-los futuramente, e o pai também. Eles não entenderam essa situação. Por que eles não entenderam? Porque para eles aquilo era impossível acontecer. E então os irmãos, com inveja de José, armaram uma armadilha. Um queria matar, outros falou: não vamos matar também não vamos exagerar. Mas forjaram uma morte e venderam o José para o Egito, e ali o José passou alguns processos para chegar até ser governador do Egito. Mas os processos foram bem duros. Primeiro porque ele teve que passar por processo da traição, né, que a mulher de Potifar queria, porque queria ter uma relação com ele, ele não quis, e aí ela mentiu pro dono, ele foi preso por causa disso. Ele passou pelo processo do esquecimento, porque ele pediu para um dos rapazes que estavam no cárcere, que ele tinha, ali Deus tinha mostrado e dado a revelação do sonho para ele, quem ia morrer, quem ia viver, e o homem esqueceu dele. Então José ele passou por alguns processos para chegar até o sonho dele se realizar. E isso faz parte da vida do crente, faz parte da vida das pessoas. Para a gente chegar onde nós temos que chegar, nós temos que passar por alguns processos. Então José ele teve que sair da sua parentela. Você viu que ele não pôde ficar ali com a família confortável para poder que aquele sonho realizasse em primeiro lugar. Muitas vezes, meu querido, Deus vai tirar você do quê? Da sua parentela. Perto da sua família, perto daqueles que vocês estão junto. Por quê? Porque as pessoas, elas não nos vê como Deus nos vê. Os irmãos, os primos, os tios, até mesmo os pais, eles não conseguem nos ver com a mesma visão que Deus tem sobre nós. Então, às vezes, nós estamos o quê? Ali nós estamos parados, nós não conseguimos o quê? Fluir. Então Deus ali permitiu uma situação para que José viesse crescer. Foi assim de duro, foi duro, foi de dor, foi, mas ele foi, entendeu? Então muitas vezes você fala assim: mas eu saí da minha parentela para poder crescer, sim. E se você quer crescer e você tá vendo que você tá estagnado onde você está, talvez Deus está falando contigo assim: querido, você não tá ouvindo. Presta atenção nos sinais que Deus está dando. Tá na hora de você sair de perto da sua terra, perto do povo seu, e ir para aquilo que Deus mandou você ir. As pessoas têm medo de obedecer a Deus e às vezes acaba passando por isso. O menino era jovem, então Deus deu essa estratégia para que ele viesse crescer. Essa é a primeira fase. A primeira fase é de você sair. Deus está falando para você: saia da onde você está e vai crescer. Vai ser aquilo que eu quero que você seja. 2. Deus também, aqui que ele fez, ele esqueceu, né? Ali ele foi traído, né? Que ele esqueceu, não, ele foi traído pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar, a mulher de Potifar, onde José estava, ela queria estar perto. Por quê? Porque ela queria o quê? Ela estava apaixonada pelo menino, mas ela era uma mulher casada, era a mulher do chefe. Só que ela falou: que custa? Só que a gente não entende, não sabe se ela fez isso várias vezes com os outros rapazes, ou ele era o primeiro. A Bíblia não relata. Mas o que a Bíblia relata é que ela queria o quê? Ela queria ter um momento de diversão com José. Talvez usaria isso contra ele também, porque a gente não sabe quem era a mulher. A Bíblia não explica. Mas boa coisa não era, né, gente? Porque se ela fosse boa coisa, ela não ia fazer isso com o próprio esposo. E José, ele era muito talentoso no que ele fazia. Ele trabalhava muito bem. Tudo que ele colocava na mão, a Bíblia fala que ele prosperava, ele rendia, a mão dele era uma mão santa. O que ele fazia ali, as coisas aconteciam. Então, com certeza ali ela foi usada, né, pelo inimigo para poder atrapalhar a vida de José. Mas José é um homem íntegro. Você vê que é um menino que ele aprendeu tanto de Deus, ele tinha tanto temor de Deus, que isso não influenciou na vida dele mesmo, ele estando longe da parentela dele. Então, você estar longe da sua parentela não significa que você vai desviar. Você vê como que ele
continuou íntegro. Por quê? Porque ele tinha isso no coração, enfincado no coração. Não era uma coisa assim, momentânea. Ah, eu amo a Deus, não sei o que. Não, amo, mas não se preocupa com o que Deus pensa. Ele se preocupava. Então, ele estava longe da terra dele, longe da parentela dele. Ele foi traído pelos irmãos e ele sabia disso. Mas ele manteve ali firme e forte. Então, você não tem desculpa para falar para Deus assim, se eu sair daqui, eu vou desviar. Se eu for fazer uma faculdade lá no Pará, lá do outro lado do país, lá em outro país, eu vou desviar. Não é isso. É integridade. Ali vai do teu coração com o Senhor. Se você realmente tem um homem ou uma mulher de Deus, você não vai desviar se você for para outra terra, para outra parentela, para fazer aquilo que Deus te manda, tá? E eu falo isso em orientação de Deus. Se Deus te mandou, vai. Porque Deus é contigo, como foi com José. Só que você tem que manter o quê? Ali a integridade. Você tem que manter ali os princípios. Ele manteve, não foi. Aí ele foi preso por não ter feito nada, mas foi preso. Chegando na prisão, o que aconteceu com José? José ali revelou o sonho de duas pessoas, um padeiro e o outro, eu não lembro se era o copeiro. Padeiro e copeiro, uma coisa assim. E eles foram o quê? Eles iam ser julgados. Um ia morrer e o outro não. E aí Deus deu um sonho, eles tiveram um sonho, ele revelou o sonho e realmente aconteceu o que aconteceu. O que foi revelado foi lá e ele falou, não esqueça de mim, fala do rei e tal. Ele falou, tá bom. Nisso o rapaz esqueceu, ficou um tempão lá, anos lá, e não esqueceu de José. Mas José continuou trabalhando. Na prisão, José trabalhava com tanta excelência que ele tinha ali algo maravilhoso. O que era algo maravilhoso? Ele trabalhava, como tudo que ele fazia prosperava. Até na prisão, ele começou a ajudar ali os carcereiros a cuidar. Por quê? Porque os carcereiros, com certeza, sabiam que José era um homem íntegro e que ele não tinha feito tal coisa, né? Os que tinham dúvida, tinha, mas os que tinham certeza, falaram, não, aquele cara não ia fazer isso, não. O cara é muito bom, você vê que ele tem Deus no coração. Aquela mulher fez coisa errada. Não falaram isso, mas deixaram ele cuidar. Ele chefiar ali e ajudar na prisão. E tanto que ele foi uma pessoa próspera. No final, lembrou dele, quando o rei teve um sonho. E o sonho, ele revelou. Então, gente, o sonho tem que estar alinhado ao sonho de Deus também. Não adianta você querer, eu quero realizar meu sonho, mas seu sonho não está alinhado, ele não vai se realizar. Muitos sonhos, eles são realizados, mas muitos não. Eu tive sonho que não foi realizado. Por quê? Porque eu não estava alinhado ao sonho de Deus. Mas era um sonho de coisas ruins? Era um sonho de eu desviar? Não. Era um sonho que eu tinha e não realizou. Por quê? Porque Deus sabe que nem todos os sonhos vão levá-lo a estar na presença dele. Mas o sonho que está alinhado na presença dele, o sonho que faz parte, que está no coração dele, vai realizar. E quando ele realiza, meu querido, aí você vê a crescência disso. A crescência, e você não tem dores nisso. Tipo assim, que eu falo dores, é aquele negócio maçante. Ele passou por dificuldade. Provavelmente ele chorou, ele orou. Não, a Bíblia não relata, mas ele deve ter chorado, porque é muito triste, gente, ser traído pela família. Só que sonhos são sonhos. E quando Deus tinha esse sonho com ele, foi Deus que teve um sonho com ele, não foi ele que teve o sonho com Deus. Então, você tem que estar buscando o sonho que Deus tem para você. Qual que é o sonho de Deus para a minha vida? Quando nós começamos a fazer o sonho de Deus para a nossa vida, as coisas começam a fluir, né? Então, ele foi levado a governador de um outro país que não é nem dele. Ele era um estrangeiro ali e ele foi governador de um povo estrangeiro. É a mesma coisa de pegar você, eu e ser governadora lá dos Estados Unidos, de Portugal. Como assim? Nós, governadores, você entendeu como é que é? É uma coisa meia, vamos dizer, impossível para nós homens, impossível, né? Para nós homens, é impossível ser governadora de um país que não é o meu. Do meu já é difícil. Ser do meu já é difícil, imagina ser de um outro país. Então, José passou por isso, ele passou por essa fase, né, de mudança e de ser governador de um outro país, porque ele o quê? Ele estava nos sonhos de Deus.
Se você ouvir a música da Ludmilla, né? Sonhos de Deus, você vê que é sonhos de Deus e não os meus sonhos. Eu não entendia isso quando eu ouvia no começo, né? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Então você fala assim, ué, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Eu achava que eram os meus sonhos, o que eu queria, o que eu sonhava, o que eu acreditava. Não, é os sonhos de Deus, aquilo que Deus vai falar comigo para eu estar realizando o sonho dele. Você entendeu? Então você não tem que estar aí achando que Deus vai te dar o seu sonho. Ah, mas eu sonhei tanto tempo com isso, não aconteceu. Porque não era para acontecer, querido. Não era para acontecer. Os sonhos de Deus é os sonhos de Deus. Tá alinhado? Aquela casa que você tanto pede para Deus vai estar alinhado com os projetos de Deus para sua vida? Ou vai te desviar? Você entendeu? Aquele carro tão sonhado vai te ajudar? Você vai para a igreja ou você vai chegar e vai sair e vai esquecer de Deus? Parece uma coisa tão pequena, mas acontece muito, gente. Mas uma coisinha tão pequenininha, é bobeira. Você acha que eu vou deixar de ir para a igreja agora que eu tô com carro? Você acredita que tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso. Então, o que eu tenho para dizer hoje para você é o seguinte: alinhe os sonhos de Deus com os seus sonhos, porque nem sempre os seus sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus, e é por isso que não realiza, tá bom? Então, o vídeo é esse, compartilha o vídeo, curte para mim, por gentileza, para dar relevância, e que os sonhos de Deus estejam no teu coração e não os sonhos do homem, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, tchau.